de ação e duas coisas que eu acho que são importantes só ainda frisarmos aqui antes de irmos ao concreto, e não vou fazer qualquer apreciação sobre as medidas, porque temos amanhã um dia inteiro para o discutir e, sobretudo, para discutirmos também como vamos reagir, mas só duas coisas que eu acho que são importantes previamente. A primeira é dizer, já aqui foi repetido por muitos delegados, ainda bem que assim é, que hoje, nos online dos jornais, que nós temos estado também a consultar, até para tentarmos saber o que é anunciado pelo Governo, a tónica que é dada da sessão de abertura deste Congresso é precisamente uma que tem estado aqui presente em muitos delegados. É que a FENPROF tem como prioritário na sua ação e na sua ação imediata a demissão deste Governo, de um Governo que tem vindo a proteger os crimes de banqueiros, os crimes de governantes e toda esta política de crime social. Penso que é muito importante que essa seja a tónica. Agora, não falo em nome do plano de ação A e do plano de ação C, mas só explicar uma coisa. Os planos de ação não têm necessariamente essa tónica, porque o plano de ação, digamos, é o documento de estratégia global para 3 anos. Pôr como prioridade, se calhar não era mau. Num plano de ação isso significava que durante estes 3 anos a nossa prioridade seria derrubar os governos todos que por aí viessem, fosse ele qual fosse, se calhar não era mau, mas neste momento, como não sabemos e o que esperamos é que de facto o próximo seja patriótico, seja democrático e seja de esquerda, aquilo que nós neste momento entendemos é que neste contexto atual a demissão deste Governo torna-se fundamental. Isso será, portanto, aquilo que nós temos que inscrever em primeiro lugar na resolução sobre a ação reivindicativa. Ou seja, a resolução sobre a ação reivindicativa é o documento em que nós vamos pôr qual vai ser o nosso trabalho imediato. E é esse, sem dúvida, pôr esta gente no olho da rua porque estão a destruir tudo. Uma segunda nota, dizer que eu acho que é importante também, neste momento, e cada vez mais, e com este ataque medonho que está a ser feito a todos os portugueses e aos trabalhadores em particular, que todos os movimentos se juntem cada vez mais em rios, como dizia o Pacheco Pereira, embora por motivos que não os que nós dizemos, no mesmo caudal. É preciso que todos nos entendamos. Eu penso, como alguém disse, e é verdade, que o movimento sindical tem dado passos positivos nesse sentido. No 25 de Abril, em todo o lado, foram amplas as promoções e as organizações que se constituíram para promover as iniciativas. No 2 de Março, a participação do movimento sindical teve também já importância e talvez até uma presença, penso que mesmo uma presença que não tinha tido até aí. E, no futuro, eu penso que passa por todos nos unirmos nesse sentido. Mas também o contrário é verdade. Eu gostava muito de ter visto no 1º de Maio, onde estive, os movimentos sociais ao lado do movimento sindical, porque são momentos que também eles são importantes para todos. E eu confio, eu tenho a certeza que isso vai acontecer. Eu tenho a certeza que aquela organização que diz representar reformados, chamado APRE, não torna a pôr como primeiro motivo para mobilizar aposentados para o 2 de Março ser uma iniciativa que não tem nada a ver com os sindicatos. Não é assim que nos unimos, não é assim que nos juntamos. Juntamo-nos respeitando-nos, respeitando diferenças, mas estando juntos uns com os outros. Depois, e para concluir, dizer então as medidas são as que esperávamos. Mobilidade especial, afinal não são 2 anos, são só 18 meses. Afinal, e segundo parece, falta agora ainda concretizar, com um corte de 1/3 logo no primeiro dia até 6 meses, de 50% ao fim do ano, ficando o salário reduzido a 33% de 1 ano a ano e meio e passando à licença sem vencimento ao fim do ano e meio. Mais 40 horas na função pública. O Crato vai ter que dizer o que é que vale a palavra que tem. E mais rescisões por mútuo acordo para pôr fora 30.000 trabalhadores da função pública. E dizer que eles anunciaram que a mobilidade especial com as novas regras, que o horário de 40 horas e as rescisões por mútuo acordo, estas 3, são para aplicação já em 2013. Ou seja, são para aplicação já nos 6 meses que faltam de 2013, porque metade do ano, quando sair, já lá vai, o que quer dizer que, para ter o efeito
de 1.300 milhões de euros que eles querem reduzir neste ano, tem que ter um impacto verdadeiro, real, nos 6 meses, do dobro, de 2.600 milhões, para que em apenas metade do ano possa ter o resultado que teria tido no ano inteiro, porque já não o apanha todo. O que quer dizer que vai ser uma violência absolutamente medonha. Tabela remuneratória única associada a uma redução de milhões de euros nos salários dos funcionários públicos. Esta única, com aqueles estudos que nós conhecemos, como foi recentemente o estudo da Mercer, sobre os salários da função pública e fora, onde eles compararam salários de funcionários públicos que não existe paralelo no privado, não sabemos com que é que eles compararam os polícias, por exemplo, mas sabemos com que é que eles compararam os professores. E sabemos mais, sabemos que a mesma empresa Mercer, há 5 anos, tinha feito um estudo precisamente semelhante, em que o resultado dava ao contrário. E 5 anos depois, com os congelamentos das nossas carreiras, com as reduções dos nossos salários, com os roubos dos nossos subsídios, eles conseguem dizer que passámos a ganhar mais, quase 700 euros por ano, do que os do privado. Os colegas do privado, e posso dizer que foi dos contratos coletivos que a FENPROF assinou acordo com a entidade patronal AEP, têm um salário que é semelhante aos do ensino público. Felizmente para os colegas do privado, e já lá vou aqui a dizer, não houve cortes salariais, não houve confisco de subsídios, não houve congelamentos de carreiras. Portanto, não é possível que esse desequilíbrio se fizesse, a não ser pela batota que eles fizeram. É que a batota que eles fizeram foi pegar em 75 colégios, juntarem o valor que esses colégios gastam em salários e dividir pelo número de professores. E depois foram comparar com 100 mil professores, 100 e tal mil professores do ensino público. Ora, como nós sabemos, infelizmente, nos colégios, poucos são aqueles que têm tempo suficiente para atingir os patamares superiores da carreira. Ou seja, os patrões dos colégios, quando começam a ver que começa a dar despesa, tudo fazem para pôr na rua e estão sempre a meter novos. E, portanto, o valor do salário é mais baixo porque eles não têm tempo de amadurecer, não é? Agora, aqui no público, não é assim. Portanto, é uma comparação absolutamente ilegítima, mas é a comparação que lhes interessou para poderem concluir aquilo que quiseram para virem agora propor a redução do salário. Nós, segunda-feira, vamos ter reunião com o Secretário de Estado da Administração Pública para nos apresentarem estas medidas e vamos ter que lhes dizer aquilo que tem que ser dito. A DSE, afinal, mais do que pensávamos. Em 2013 aumenta já 50%, ou seja, o desconto é de 1,5% e vai ter mais 0,75%, portanto é um aumento de 50%, passando para 2,25%, e em 2014 mais 0,25%, ou seja, passa a ser de 2,5%. Portanto, é um aumento em 2 anos de 1,5% para 2,5%. Reduções em bens e serviços dos ministérios, o que quer dizer que não é lá naquela gente que continua nas direções regionais, agora com outro nome, a gastar dinheiro do Estado e à conta do erário público. Não, é com os serviços, com as escolas, com o funcionamento dos serviços e, portanto, no nosso caso, das escolas. Alteração do fator de sustentabilidade nas aposentações, o que significa um aumento progressivo para os 67 anos, porque eles, manipulando o fator de sustentabilidade, podem pôr para as idades que queiram e, portanto, da aposentação completa. Acabar com regimes específicos de aposentação, o que eu penso que no caso dos professores, nomeadamente no primeiro ciclo e na monocência, ainda há um ano de 2014 para completar, que já não será completado. Caminhar gradualmente, progressivamente, não vai conseguir, para aquilo que eles chamam sempre que é a uniformização da Caixa Geral de Aposentações com a Segurança Social, ou seja, ir novamente e mais uma vez nivelar por baixo. E isto não percebemos se é a manutenção ou se é a criação de uma nova contribuição adicional para pensionistas da Caixa Geral de Aposentações. Portanto, eles dizem mesmo mais que em 2013 os tais 6 meses 1.300 milhões de euros, até 2015 e não 2016, como tinham dito primeiro, quer dizer que é mais violento do que tinham falado, mais 4.800 e não 700 milhões de euros, ou seja, 6.100 milhões de euros. Eu sei que às vezes há pessoal que não gosta que eu use determinados termos, mas eu uso. São uns criminosos e nós vamos dar resposta. Obrigado.